Nesse vídeo vamos falar sobre o KCRI11, um novo fundo imobiliário base 10. Esse é um fundo imobiliário de papel, de CRIs, mas ele é bem diferente desses tradicionais que a gente já conhece, como por exemplo o MXRF11. Então bora lá pro vídeo, vamos analisar o seu relatório, vamos entender como que ele funciona, para ver se vale a pena a gente investir nele, incluir ele na nossa carteira de investimentos. Então bora lá pro vídeo, vamos ver essa nova opção de FI base 10. A Kinea é uma das melhores gestoras que nós temos na Bolsa de Valores, nós temos vários fundos imobiliários geridos por ela, ali pela Kinea, e só de ter o nome Kinea já traz uma qualidade, uma tranquilidade muito grande para nós investidores. Então tem a Kinea por trás, a gente sabe disso, mas ele é um fundo recente, é um fundo que surgiu ali em janeiro de 2022, e ele tem essa parceria com a Creditas, que a gente já vai ver e já vai entender o que tá ali por trás do fundo, mas basicamente ele é um fundo de papel, um fundo de CRIs, que é diferente, por exemplo, do MXRF11, do KNCR11, que é da própria Kinea, que investe em CRIs também. Então a gente já vai entender olhando o relatório dele. Aqui os dados gerais sobre ele, a cotação dele está em R$ 96,21, mas isso vai passar a ser então base 10. O dividendo dele no último ano ficou em 11,36%. O PVP, o indicador que mostra se está barato ou caro, aqui mostra que está com 2% de desconto, está um pouquinho barato aqui, 0,98. A liquidez diária dele fica em torno de R$ 543 mil. Nós vemos outros FIs que a liquidez fica ali em torno de milhões de reais. Então, realmente o KCRE11, ele é um fundo que é menor, mas principalmente porque ele começou ali em 2022, ele não tem tanta história, ele não tem tantos investidores, mas isso a gente já vai ver no relatório gerencial. E ele se valorizou aqui cerca de 9,27% também nesse último ano. E beleza, o que acontece? Ele surgiu como base 10, surgiu como esse fundo imobiliário que estava ali sendo negociado na faixa dos R$ 100, mas agora ele soltou então esse fato relevante, que nada mais é do que um comunicado que a gestora dá para nós investidores, para o mercado em geral. Aqui nesse fato relevante, ele fala então que foi aprovado o desdobramento da totalidade de cotas na proporção de 1:10. Ou seja, a cota que era ali negociada em torno de R$ 100, no caso aqueles R$ 96, vai passar agora a ser R$ 9,60 aproximadamente. Então vai dividir por 10 esse valor. Ao mesmo tempo, também são divididos os seus dividendos. Se a gente for olhar aqui no site do Investidor 10, aqui embaixo tem os dividendos que ele vem pagando, e o último dividendo dele ficou aqui em R$ 1,10. Veja aqui, R$ 1,10, no outro mês estava R$ 1,16, R$ 1,90, então oscila bastante os dividendos, mas vamos pegar o último exemplo aqui de maio, foi R$ 1,10. Então isso aqui também é dividido por 10. As cotas, o valor da cota vai ser dividido por 10, aí vai passar a ser R$ 9,62 e os dividendos também serão divididos por 10. A gente vai aumentar o número de cotas e vai dividir por 10, então existe sempre essa proporção. Então aqui no caso, o próximo, os dividendos que vão chegar aqui nesse fundo imobiliário vão estar ali na casa dos 10 centavos, 11 centavos, 9 centavos, então vai dividir também aqui por 10 os dividendos. Beleza, nós temos aqui o KCRE11, o fato relevante foi esse, a partir do dia 12 de junho será feito então esse desdobramento das cotas, a partir do dia 13 de junho vai ser negociado. Então se você pesquisar a partir do dia 13 de junho já vai estar lá o novo valor nesse fundo imobiliário. Somente lá no dia 17 de junho, se você é investidor, se você já tem cotas dele, lá no dia 17 de junho que você vai ter a integralização, você vai receber as novas cotas. Então, por exemplo, se você tinha lá 10 cotas dele, agora com esse desdobramento você vai passar a ter 100 cotas, vai multiplicar por 10 o número de cotas, também dividindo por 10 o valor da cota. Então, o patrimônio seu vai ficar exatamente igual. O que vai mudar vai ser só o valor da cota e a quantidade de cotas que você tem. Então, beleza, isso aqui já aconteceu com outros fundos imobiliários, nós temos o GGRC, o SNEG 11, outros grandes fundos, o BCFF 11 também passou por isso, existe esse desdobramento. Então, o fundo era negociado ali nos R$ 100, vai passar a ser negociado agora, então, na faixa dos R$ 10. E esse desdobramento acontece, essa divisão, essa multiplicação aqui nessa proporção de 1:10. E beleza, dando uma olhada agora no relatório gerencial, a gente vai entender o porquê que ele é um pouquinho diferente dos outros, do MXRF, os outros FIs de CRIs. Ele diz aqui que o fundo, né, ele é especializado, ele tem esse objetivo de investir em CRIs. Nós temos aqui o patrimônio líquido dele em torno de 355 milhões. Então veja que ele já é um fundo menor. Ele tem aqui um patrimônio que não é tão grande. Nós temos outros FIs que têm um patrimônio na faixa de 1 bilhão, 3 bilhões, 5 bilhões. Então ele é um fundo recente, ele já começou com esse valor e a gente vai entender também os motivos. Aqui o número de cotistas, 12 mil investidores. Então veja que ele também é um fundo pequeno, tem um patrimônio líquido menor, tem menos investidores, mas ele vem se destacando porque a taxa média, ele vem entregando uma rentabilidade que seria de IPCA, a inflação, mais 8,82%. Então ele está entregando uma taxa aqui muito boa. O último pagamento dele aqui, ou na verdade o próximo pagamento que vai acontecer aqui no dia 13/6, é aqui na faixa de
de R$1,10. Então veja, IPCA mais 8,8, quase 9. Se a gente for no Tesouro Direto, a gente tá encontrando hoje taxas altas ali, que é IPCA mais 6, IPCA mais 6,2, alguma coisinha por aí, mas uma taxa aqui de IPCA mais 9, quase 9, é muita coisa mesmo. Então vamos entender o que ele faz, por que ele vem pagando tantos dividendos assim, por que ele é diferente. Aqui tem algumas informações que eu destaquei. Então o início do fundo é de 2022, por isso que ele é menor, ele tem um patrimônio líquido menor, menos investidores, aqueles 12 mil investidores. A taxa de administração dele, então, é de 1,20%. Eu considero aqui uma taxa alta, mas, beleza, ele não tem essa taxa de performance, pelo menos. Existem outros FIs que têm a taxa mais taxa de performance. Então, aqui 1,20, ao meu ver, é um pouco caro, mas a gestora é a Kinea, que traz também essa tranquilidade. E ele é destinado a público geral. Tem alguns FIs da Kinea que são apenas para investidores qualificados, investidores profissionais. Então, a gente não pode investir neles, ou a maioria de nós, pelo menos, não consegue. Aqui, no público geral, a gente consegue investir, então, nesse fundo imobiliário. E beleza, o porquê que ele é tão diferente é porque os CRIs dele são nessa categoria aqui de Home Equity. O que é isso? Como é que funciona? Bom, ele traz aqui um exemplo, então, essa é uma modalidade de empréstimo para pessoas físicas em que o imóvel é dado como garantia do pagamento do financiamento. Devido a essa garantia do imóvel, o devedor desfruta de taxas de juros mais baixas e prazos mais longos. Em resumo, o que acontece? Existe a Creditas, nós temos uma parceria aqui da Kinea, que é a gestora ali do fundo imobiliário, com a Creditas, por isso que surgiu então esse fundo imobiliário. A Creditas, se a gente for entrar no site, a gente consegue aqui vir e fazer esses empréstimos, pegar esses financiamentos. Então, por exemplo, aqui em cima, soluções, nós temos aqui empréstimos com garantia. Aqui nessa parte a gente pode fazer alguns simulados para ver quanto que a gente consegue ter de empréstimo aqui com a Creditas. Mas o que interessa para nós? Essa modalidade, o que é empréstimo com garantia de imóvel? Bom, basicamente a gente tem ali, por exemplo, um apartamento. Eu tenho um apartamento de R$500 mil, eu vou precisar de mais dinheiro emprestado, eu dou a garantia do meu apartamento. Acreditas? Eu tenho aqui esse apartamento, ele custa R$500 mil, me vê aí um empréstimo. E bom, Acreditas, então, ela com posse, né, a garantia desse meu imóvel, ela me fornece, então, até ali 50%, 60% do valor do meu imóvel. Então, eu consigo ali em torno de R$250 mil de empréstimo. E bom, mais ou menos é isso que acontece. Existe aqui Acreditas e a gente tem, então, essa parceria entre a Kinea e a Acreditas. Aqui embaixo ele explica um pouquinho melhor como é que funciona. Nós temos aqui centenas de devedores, várias pessoas que estão ali pegando empréstimo, dando o seu imóvel como garantia. Então existe uma segurança a mais ali por trás. Eu tô dando o meu imóvel de garantia. Acreditas, então, ela pega vários, centenas desses devedores e envelopa e cria um CRI. E esse CRI, então, ela tá aqui dentro e é comprado, então está dentro aqui do fundo imobiliário da Kinea. Então o KCRE11, que é o fundo que a gente tá dando uma olhada hoje, ele tem vários CRIs, mas esses CRIs estão ali com centenas e centenas de outros devedores que têm esses imóveis como garantia. Esses CRIs, eles ficam na categoria aqui sênior, mezanino e júnior. Dentro do fundo imobiliário, ele só vai pegar os CRIs de categoria sênior e mezanino. O que seria isso? Bom, o sênior e mezanino, eles possuem uma segurança a mais. Os de categoria júnior, eles ficam aqui com Acreditas. Então a bomba, caso aconteça inadimplências com esses pagamentos, como são várias pessoas que estão ali pegando financiamento, algumas pessoas não vão conseguir pagar, vai existir inadimplência, enfim, tem esse problema. Mas essa inadimplência, ela vai chegando primeiro nos CRIs aqui júnior, depois, se a inadimplência crescer muito, ela passa pro mezanino, depois, assim, atingindo um nível muito alto, chega nos CRIs aqui sênior. Então, o fundo imobiliário, ele não quer saber desses júniors, que é onde existe um pouco mais de risco, onde tem mais inadimplência. Então, ela fica com essas duas categorias, mas basicamente é isso. São centenas de pessoas que estão ali pegando dinheiro emprestado da Acreditas e dando seu imóvel como garantia. E claro, a Acreditas, ela empresta esse dinheiro, mas ela empresta ali em torno de 50% desse valor. A Acreditas, ela empresta até um LTV médio aqui de 47,2%. Esse LTV seria o valor de empréstimo, é o loan to value. Então, esse 47% seria mais ou menos a média que a Acreditas empresta. Então, se eu tô dando meu imóvel de R$500 mil, ela vai emprestar ali mais ou menos 50%. Eu vou conseguir pegar R$250 mil de empréstimo. A média de empréstimo tem ficado aqui também em torno de R$231 mil, com essas centenas de pessoas que tem ali por trás. E aqui também tem um número de devedores, são 1.433 devedores ali que pegam esse dinheiro emprestado, que estão pagando então com juros, e por isso que fica tão elevado assim. Aqui nós temos também a porcentagem, o LTV médio, então tem ficado aqui em torno de 47, 48, 49%, que é justamente o quanto que ela empresta. E bom, pensa comigo, Acreditas, ela vai emprestar até 50% do valor do imóvel. Caso a pessoa não venha pagar, ela vai pegar o imóvel. Emprestou 250 mil, pegou o imóvel de 500 mil caso a pessoa não pagou. Ela vai pegar esse imóvel de 500 mil, vai levar a leilão. Geralmente no leilão
não vai vender a 500 mil reais, ela vai vender a um preço menor. E esse preço menor geralmente fica ali, no máximo, ali uns 50%. Então ela acaba pegando esse dinheiro de volta. Então ela tem todo o processo de levar a leilão, tem todas as taxas de administração, tudo, mas ela consegue recuperar esse dinheiro. Então por isso que não é tão arriscado assim. É um movimento interessante, a gente consegue ter dinheiro vindo aqui de várias e várias pessoas, e ele consegue ter essa taxa, então, esse IPCA mais 8% de média de rendimento que ele vem entregando. Aqui a gente consegue ver a lista, então, dos CRIs. Veja que a maior parte aqui é sênior, nós temos uma boa parte também de mezanino, mas os júniors fica com a parte da Creditas. Então aqui que entra a segurança do fundo imobiliário, ele só trabalha com esses CRIs aqui, categoria subordinação aqui sênior e mezanino. E beleza, em resumo, os CRIs então desse fundo imobiliário são diferentes dos demais. Geralmente nos demais existe ali 1, 2 devedores, que é dentro daquele CRI. Aqui nós temos centenas de pessoas com essa garantia do imóvel. Então é sim diferente, mas aqui nós temos então o resumo da carteira. Veja que a alocação por indexador dele tá aqui 90% no IPCA. Por isso que os dividendos dele também oscilam bastante, porque depende da inflação do mês. Então existem alguns meses que a inflação vai vir menor, outros meses que a inflação vai vir bem superior. Isso vai impactando diretamente nos dividendos que esse fundo imobiliário recebe. E aqui 88% então é esse home equity que a gente estava falando ali da Creditas, que é esse empréstimo ali então para as pessoas com a garantia do imóvel, e tem também aqui 11% nesse pró-soluto. Esse pró-soluto seria aquelas notas promissórias, que na verdade é um contrato que tem por fora ali também entre comprador e devedor, mas que garantem e asseguram também os pagamentos desses empréstimos. E bom, o fundo ele tem um pouquinho de alavancagem, ele tem aqui 6,9% de alavancagem, então o restante está investido aqui nesses CRIs, e ele tem essa alavancagem que, segundo a gestora, é tranquilo. Existem outros FIs da Kinea que eles também fazem isso, então eles estão trabalhando com essa pequena alavancagem, mas que tá tranquilo. A nota da gestora também explica isso, mas tranquiliza nós investidores. E bom, qual é o risco desse fundo imobiliário? Se a gente for olhar aqui embaixo, nós temos outros fundos imobiliários da própria Kinea, como por exemplo o KNCR11. Esse é um fundo mais tradicional, mais seguro, ele tá indexado ao CDI, então ele não vai variar tanto seus dividendos. Ele tá aqui, ó, nós temos um gráfico que quanto mais alto aqui, maior é o risco, aqui embaixo menor é o risco. Então nós temos aqui também atrelado ao IPCA ou atrelado ao CDI. O KCRE11, que é o FI que a gente tá olhando aqui, ele é um fundo menor, a gente viu que tem ali 350 de patrimônio líquido, 350 milhões de patrimônio líquido. Nós temos outros FIs aqui, ó, o KNCR de 5,8 bilhões, o Canip 7,7 bilhões, então ele é um fundo pequeno ainda, mas se a gente olhar no gráfico aqui de risco, ele tá aqui num risco médio para baixo, então ele não é tão arriscado, ele é um fundo que tem sim um certo risco, e ele tá aqui mais ou menos nessa faixa aqui. Claro que existem outros FIs que são mais seguros, como o KNCR11, eu gosto bastante desse FI, mas é uma opção nova que nós temos no mercado para investir. Então, beleza, dito isso, espero que você tenha entendido essa dinâmica ali por trás dos CRIs do KCRE11, e aí entra a questão, será que vale a pena investir nele? E bom, na minha opinião, sim, vale a pena investir nele, mas caso você já tenha uma carteira lá com alguns FIs de tijolos, outros já de papel, de CRIs mais tradicionais, você já tem uma carteirinha sólida, montada, bem diversificada, aí sim vale a pena você colocar o KCRE11 para ter essa dinâmica um pouquinho diferente, para quem sabe ter um pouco mais de dividendos. Nós vimos aqui que os dividendos deles oscilam bastante, nós temos aqui essa oscilação que depende muito da inflação do período. Se a inflação disparar, ele vai pagar mais dividendos. Mas existe um outro ponto aqui por trás que também torna o KCRE11 atrativo, interessante, é que como são várias pessoas que estão lá pagando aquele financiamento, normalmente o que acontece? A pessoa pega o financiamento, pega o empréstimo e ela quer pagar o mais rápido possível, porque ela sabe que se deixar para pagar lá na frente, ela vai pagar muitos e muitos juros. Então acontecem muitos pagamentos antecipados. Isso acaba gerando mais dividendos, um pagamento mais alto aqui de dividendos para o fundo imobiliário. Então os dividendos dele vão oscilar bastante, principalmente por isso. A inflação do período, mas esses pagamentos não recorrentes dos devedores, as pessoas que estão lá pagando os empréstimos. Por exemplo, eu tenho um dinheiro emprestado, eu vou amortizar 3 meses, 4 meses, vou sobrou meu 13º, eu vou colocar ali, vou pagar essa minha dívida. Então existem esses pagamentos extra que geram mais dividendos para o fundo. Então sim, vale a pena, mas desde que você já tenha uma carteirinha de FIs montada, ele encaixa ali junto com outros FIs de papel e tijolos, para trazer um pouquinho mais de risco. A gente viu que tem um pouco mais de risco ali, não é um FI totalmente seguro, então tome esse cuidado, mas sim, vale a pena, é um FI interessante pra gente também investir. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado, e se esse vídeo agregou valor pra você, eu vou te pedir duas coisas, pra você se inscrever aqui embaixo, também deixar seu like, que aí você me ajuda a crescer no YouTube, a gente leva esse vídeo adiante, outras pessoas começam a chegar, começam a investir também na Bolsa de Valores. Então, muito obrigado, vou ficar muito
feliz com isso. E eu vou deixar um vídeo aqui do lado falando sobre o GARI 11, uma outra opção de fundo imobiliário base 10, na minha opinião também um dos melhores que nós temos na bolsa. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo na próxima semana e falou!